Então, como a gente falou ontem, são dois grandes objetivos da sessão, né? O primeiro, identificar pesquisadores e estudantes interessados na temática de matemática aplicada em desastres naturais, a pesquisas em desastres naturais, tanto na parte de modelagem, simulação, quanto avaliação de danos, análise de séries temporais, otimização, e esboçar linhas de pesquisa em matemática de interesse da temática. Então, estimular novas pesquisas, seja a nível de graduação, de pós-graduação, influenciar editais, eu vou comentar um pouco disso daqui a pouco, propor sessões temáticas em outros eventos, ou mesmo um evento específico sobre o tema, como eu vou comentar em breve. E ontem estava conversando, né, com o professor Leandro, e surge a possibilidade de criação de um grupo de pesquisa de matemática aplicada em desastres. É algo que a gente pode amadurecer aí ao longo desses dias. Eu pesquisei na internet quais foram os eventos nessa linha de matemática aplicada a desastres. Então, esse foi o primeiro que eu encontrei. Foi um workshop de 5 dias no México, em 2013. Ele faz parte de um programa chamado Matemática para o Planeta Terra, sediado em Portugal. E foi um evento paralelo, satélite do Congresso Internacional de Matemática das Américas. E no comitê do evento principal estavam o Viana e o Pujols, né, o pessoal aqui do INPA. Então, foi um evento bem interessante, matemática de mudanças climáticas. O foco, apesar de ter sido em mudanças climáticas, também tratou de riscos e desastres naturais. Um outro evento importante foi esse, no mesmo ano, no final do ano, de física matemática não linear aplicada a perigos naturais, a desastres naturais, na Bulgária. E os dois casos tiveram apresentações bem interessantes, tem os anais dos eventos. Eu baixei algumas apresentações, tem uns slides. Não tem vídeos, como teremos aqui no INPA, mas pelo menos os slides estão lá. E boa parte do assunto discutido foi focado em terremotos e em rede de sensores. Um pouco diferente do que a gente faz aqui, primeiro, por não ser um desastre que acomete nossa população, e a partir de rede de sensores também é algo que a gente não colocou no escopo da apresentação. Mas foram só esses dois. Então, amplamente divulgados na internet, são esses dois eventos. Nacionalmente falando, esse é o primeiro, especificamente nessa linha. Sobre os editais, em 2014, a CAPES lançou o edital ProAlertas, o edital de incentivo à consolidação científica do CEMADEM, que financiaria pesquisas de outras instituições. Então, 5 projetos foram aprovados. Acho que essa semana ou na próxima semana devemos ter reuniões com os coordenadores. Uma das linhas sugeridas no edital era modelagem matemática, em diversos subtópicos. Nenhum dos projetos aprovados foi sobre modelagem matemática. Então, a gente não teve acesso a exatamente todas as inscrições, mas há um interesse de voltar nessa temática, que é muito importante para o centro, e fica a provocação da criação de uma rede multi-institucional, semelhante a um grupo de pesquisa com diversos pesquisadores de diferentes instituições, diferentes regiões do país, com presença de alunos. Então, se alguém tiver interesse, a gente pode conversar mais sobre isso nos próximos dias. Sobre os eventos, ano que vem haverá o Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional, o CNMAC, 2016, em Gramado. Então, a possibilidade de sugerir conferências e trazer um pesquisador renomado internacional para falar, a gente pode pensar algo nessa linha. Alguma reunião temática ainda no ano que vem aqui no país, contando com presença de alunos, a gente pode buscar apoio das agências de fomento. E já ficou o convite para uma sessão temática em desastres naturais no Congresso de Dinâmica e Controle, o DINCOM, em 2017. Então, a gente tem algumas coisas já acertadas, algumas possibilidades que a gente pode discutir para não deixar essa iniciativa morrer. Esse tem que ser só um primeiro passo. E vamos às apresentações do dia. Então, hoje, o professor Haroldo falará 2 palestras, uma sobre estimação de danos com método variacional, outra sobre ciência dos dados, data science, e o professor Marengo sobre a crise de água no Sudeste e extremos climáticos.
Então, normalmente eu peço que as perguntas, de repente, seja melhor que elas sejam feitas ao final das apresentações, especificamente para cada um. Depois a gente terá um espaço novamente para debate, perguntas para aproveitarmos a discussão conjunta dos nossos dois pesquisadores. A lista de presença está aqui, eu vou passar, é a mesma de ontem, então se vocês acharem o nome de vocês, vocês preenchem, se não, colocam como linhas novas, tem folhas em branco aqui. O professor Haroldo é engenheiro químico pela PUC do Rio Grande do Sul, doutor em engenharia mecânica pela Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é pesquisador titular do INPE, consultor de diversas agências de fomento e bolsista de produtividade do CNPq. O professor Haroldo foi meu orientador do mestrado, eu tive o prazer de ser aluno dele, pessoa pela qual tenho grande admiração e fico muito feliz de ter aceito o convite para as palestras. Obrigado, professor. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aqui aos organizadores, o doutor Leonardo Santos e o doutor Marengo, pelo convite da apresentação da palestra de hoje. E como o doutor Leonardo já comentou, essa é uma grande iniciativa, né, de tentar motivar pesquisadores, né, de outras áreas para se juntarem nesse esforço, né, que é um esforço bastante importante e que demanda muita gente de várias especialidades. Minha apresentação hoje é algo que o próprio dos resultados que eu vou apresentar para vocês aqui foi tema de mestrado do Leonardo. E esse é um ponto, né, que os desastres acontecem de maneira natural e também por falhas, né, de produtos de engenharia. Automóvel que tomba na estrada, caminhão, choque de trens, isso, em princípio, né, estaria dentro do controle do ser humano, porque os automóveis vão andar segundo regras, né? Então, em princípio, isso não era para acontecer. E tem outras coisas que a gente, quer dizer, como os produtos de engenharia, a gente espera também que estejamos todos, né, seguros dentro desse prédio, seguros sentados na cadeira, e assim vai. Mas acontece que aparecem os danos aqui em processos e estruturas de engenharia. Só para que eu vou fazer uma apresentação aqui sobre o que eu faço, né? Eu tenho, digamos assim, 3 áreas de atuação, problemas inversos, com várias aplicações. O tema da palestra de hoje é um tipo de problema inverso, não só voltado para aplicações, mas também tentando melhorar as metodologias de solução de problemas inversos. Um problema inverso muito específico, muito importante, que ganhou até um nome próprio, uma ciência própria, que a gente chama de assimilação de dados. E eu estou propondo uma nova metodologia baseada em redes neurais artificiais. E um terceiro tópico de atuação é parametrização de turbulência, ou modelos de turbulência. Talvez eu selecionei alguns 3 temas aqui que eu andei trabalhando. Um é a teoria de Taylor para descrever turbulência dentro de nuvens, né? Que nuvens é aquelas que têm bastante, onde cai água, e cai água bastante, principalmente os desastres naturais aqui do Brasil, estão relacionados a eventos meteorológicos e chuva intensa. Ou falta de chuva, né? Esse aqui era um problema aberto, esse aqui era um problema aberto em meteorologia, que é como é que a gente tem uma descrição da camada limite. A camada limite, né,
Acho que talvez eu vou falar um pouquinho, não vou falar. Camada limite é aquilo que é onde eu não posso desconsiderar a turbulência. Existem, a atmosfera, ela não é uma região de gás homogênea, na verdade, tem estratos, né, tem camadas com características bem distintas. Então, aqui próximo ao solo, que a gente vai perceber essa coisa da camada limite, e aonde a maioria todas as atividades humanas, praticamente, ocorrem aí. Fora daí, só aviões, né, e alguns artefatos que vão, a partir do homem, né, que vão para lá. E tem um problema aqui, que era o seguinte, que esse problema em aberto é que, durante o dia, tem uma variação da termodinâmica do processo, e com isso também há a camada limite que responde de maneira diferente. Então, durante o dia, né, o que acontece? Vem o Sol, a luz do Sol é transparente para a atmosfera praticamente não absorve a luz do Sol. Aí essa luz bate aqui no solo, esse solo absorve essa energia e retransmite essa energia com outro comprimento de onda. Então funciona como se fosse uma chapa quente, né, numa chaleira. Aí eu tenho um aquecimento embaixo e aparecem aquelas correntes de convecção. E o pessoal, sem muita criatividade, chama essa camada limite convectiva. Bom, durante a noite acontece o contrário. A atmosfera continua quente, mas o chão, o solo, já esfriou rapidamente. O que acontece? O que acontece é que a gente tem uma transferência de calor da atmosfera para o solo. Então, a gente inverte o processo termodinâmico. Isso é o que a gente chama de camada estável. Bom, tudo bem, aí vem o Sol de novo e vai começar a convecção. Como é que a gente faz a transição da camada noturna para a camada convectiva? Esse era o problema em aberto, que estava na meteorologia. A nossa resposta foi um modelo, né, um modelo teórico sobre camada limite. Depois, na próxima palestra, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E, finalmente, aqui essa coisa de... tem alguns aqui, até, eu acho que eu já vi algumas apresentações aqui no colóquio, falando sobre cosmologia e modelos matemáticos de cosmologia. Muito bem, então, a ideia é que tudo teve um início, numa singularidade, por alguma razão teve uma perturbação, e o cosmos começou a se expandir. É um processo em evolução. Muito bem, como é essa evolução? Alguns astrofísicos, ou cosmólogos, né, sugeriram que a dinâmica dessa evolução fosse governada por uma dinâmica do tipo de turbulência, como acontece na camada limite atmosférica. O ponto é, como é que a gente identifica se a gente está dentro de uma dinâmica turbulenta dessa evolução cosmológica? Esse foi, então, um dos trabalhos que a gente tentou mostrar que a dinâmica de evolução do cosmos é uma dinâmica turbulenta. Então, vamos voltar aqui a nossa vaca fria da apresentação de hoje, que é um tipo de problema inverso. O problema inverso está ligado com vários tipos de áreas, né? Identificação de sistemas, controle óptico em processo estocástico, álgebra linear computacional, composto eficiente, restauração de imagens, teoria de fios digitais, teoria da estimação, talvez esse seja o conceito mais amplo disso, assimilação e iniciação de dados. Sobre esse negócio, eu publiquei um pequeno livro aí do mini curso no Congresso de Matemática Aplicada e Computacional, há uns 5 anos atrás, mais ou menos. Isso está disponível na internet. E, particularmente, essa questão aqui de como atacar esse problema de detecção de danos em estruturas começou com um problema em transferência de calor. Não é por acaso, né? Na época, eu não conhecia, mesmo, né, já tendo andado bastante, tendo publicado nessa área de problemas inversos, eu era um aprendiz de feiticeiro e no uso de técnica variacional para problemas inversos. E essa técnica variacional para problemas inversos foi desenvolvida por um pesquisador russo na área de tecnologia espacial, Oleg Alifanov. E ele aplicou isso na área de ciências térmicas. Aí, então, a gente tentou repetir, né, o que o Alifanov fez, só que a ideia é o seguinte, bom, deixa eu aprender melhor essa coisa, então vamos aplicar essa técnica do Alifanov em algo que ele já aplicou, de certa forma, mas vamos comparar com outras técnicas. Então, aqui foi um processo de aprendizado,
E o xará aqui do Leonardo Santos, um nome bem brasileiro, né? Leonardo Dagninho Chiviakowski, né? Quer dizer, italiano com polonês, essa coisa bem brasileira, né? Então, o Leonardo começou a atacar esse problema, e isso aqui foi uma espécie de capacitação. Então, esse aqui é o problema, né? Quer dizer, um problema de transferência de calor, e eu quero identificar quem é a condição inicial. Tudo bem, né? Por exemplo, isso que a gente chama de problema direto é resolver esse aqui com essas condições de contorno e essa condição inicial. E o problema inverso é o seguinte: eu vou medir esse perfil de temperatura num determinado tempo e quero determinar quem é a condição inicial. O problema direto ali, o nosso amigo, né, engenheiro Jean-Baptiste Joseph Fourier, ele já mostrou como é que é essa solução aqui, a solução por séries de Fourier. E, particularmente para esse problema, o problema inverso é determinado também com a ajuda de transformador de Fourier. Então, parece o seguinte: poxa, né? Então a gente pode tentar essas soluções analíticas para o problema inverso? Sim, mas aí um engenheiro chato diz o seguinte: pô, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma barra metálica, isolar na ponta, gerar um perfil, começar a fazer deixar o calor se processar, e depois de um certo tempo eu vou medir o perfil. E vou jogar, aí o perfil medido, que é esse aqui, né, o perfil medido da temperatura, eu vou usar essa forma para calcular a condição inicial. Aí o engenheiro faz isso, ele vai lá, né, coloca, só que aí é o seguinte, obviamente que essa fórmula aqui, como ela vai até o infinito, não dá para calcular. A gente tem que calcular como uma soma finita. Outra coisa é o seguinte: mediu, errou. Há um erro intrínseco na medida. E isso eu vou ter que lidar com isso. Então, quer dizer, na verdade, a temperatura medida não é a temperatura de verdade. É uma temperatura que a gente chama aqui de ruído, né? É uma temperatura que tem escondido dentro dela uma informação mentirosa. Uma informação que não é física. Bom, e quando eu pego e vou tentar usar essa fórmula aqui, o resultado é esse aqui. Ó. O que o engenheiro acha é aquela coisa vermelha, quando deveria estimar a linha preta. Não funciona. Esta é a conclusão. E a desgraça é que a gente tem uma solução analítica. E, mesmo assim, eu não posso confiar na minha solução. Entenderam por quê? Bom, o pessoal da matemática, né, tem um aforismo, que ele diz o seguinte: o estudo de equações diferenciais parciais se divide em duas grandes áreas. A primeira área é aquilo que é a parte fácil. E a outra parte é a parte difícil. A parte fácil a gente chama de problema direto, e a parte difícil a gente chama de problema inverso. Tirando fora esses aforismos, né, isso aqui ilustra bem, né, que mesmo quando eu tenho uma solução analítica, não funciona. Como é que a gente pode fazer funcionar? É um matemático da Rússia, que é o Tikhonov, usou a chamada teoria da regularização, em que vou fazer o seguinte: eu tenho aqui a temperatura medida e tenho a temperatura calculada por um modelo matemático. E vou querer que a função que eu estou querendo estimar, o conjunto de parâmetros, ela seja tal que essa diferença entre o modelo matemático e a medida seja a menor possível, e eu vou impor umas certas restrições matemáticas àquele problema. Isso, então, esse operador, né, que vai operar sobre a função, é chamado de operador de regularização, e esse alfinha, de novo, né, sem muita criatividade, é chamado de parâmetro de regularização. Bom, aqui a gente, então, transformou o nosso problema de problema inverso num problema de otimização, e aí a gente pode resolver o nosso problema com um otimizador aqui qualquer. No nosso caso aqui, a gente usou o algoritmo genético, e aqui é uma formulação do algoritmo genético desenvolvida no INPE, lá no Laboratório de Computação, que a gente chama de algoritmo genético com epidemia. Vocês veem que ele é um pouco mais suave, né, do que o algoritmo genético tradicional. Mas é uma boa inversão. Existem outras formas aqui, né, que é, por exemplo, esses aqui com diferentes operadores de regularização, o princípio da máxima entropia, o princípio da máxima entropia de primeira ordem, o princípio da máxima entropia de ordem 2, e aqui é a decomposição de valor singular truncada. Tudo bem. E aí entra o Dr. Alifanov.
Ele diz o seguinte, a ideia dele é, resolva o problema direto, esse aqui é o algoritmo, resolva o problema direto, resolva o problema da sensitividade, encontre a solução do problema adjunto e da equação do gradiente, e a gente vai usar um método do gradiente conjugado e aplica lá um critério de parada. É um problema iterativo, portanto, é um algoritmo iterativo. E aqui está a solução, se a gente usar essa técnica. De novo, uma boa inversão. Tá? Muito bem. Chegamos, então, a ideia é, como é que a gente pode aplicar essa metodologia e identificar danos em estruturas da engenharia? Bom, a engenheirada lá tem uma certa... primeiro, ele quer saber o seguinte, dado uma estrutura, tem ou não dano? Segundo, tá, o dano existe. Aonde é que ele está? Bom, o dano existe, eu sei onde ele está, qual é a intensidade do dano? Terceiro nível. O quarto nível é um sonho dos engenheiros. Tá lá a estrutura danificada, eu, inclusive até consigo identificar a intensidade ou a severidade do dano, e eu quero saber o seguinte, bom, quanto tempo vai durar essa estrutura? É o sonho dos engenheiros. Ainda não tem uma resposta para esse nível 4 aqui. Estamos tentando endereçar esse negócio, mas ainda não deu. Bom, então nós começamos esse problema, né, com identificação de danos, mas aqui, na verdade, não é uma estrutura, mas é um sistema massa-mola. E no sistema massa-mola, o que eu estou querendo identificar é o que a gente chama aqui, né, isso aqui é a constante de elasticidade, ou rigidez da mola. Então, a estrutura vai se deformar mais se essa mola tiver uma menor rigidez, né? E esse sistema vai interagir um com o outro aqui, e isso aqui é um amortecedor, né? E aplicando essa metodologia do Alifanov, a gente consegue fazer boa reconstrução. Então tá, em princípio, né, essa coisa estava funcionando. A ideia aqui de usar essa identificação pelo método variacional, a gente resolve o problema direto, resolve o problema de sensitividade, resolve o problema adjunto, o método de otimização do gradiente, critério de parada, e esse é o algoritmo de solução. Como antes, no problema de calor. Só que tem um probleminha aqui. A equação do calor é uma equação parabólica. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que a solução inicial, a condição inicial, ela vai decair exponencialmente com o tempo. Esses problemas de vibração, mesmo com aquele problema de massa-mola, ele é um protótipo de equação hiperbólica. E equação hiperbólica, se não tiver dissipação, né, um componente de difusão, o que vai acontecer é o seguinte, aquela condição inicial vai existir para sempre. Ela não vai ser atenuada. E isso pode ser potencialmente problemático. Vamos ver os problemas que pode ter isso. Esse problema aqui, a turma lá também, tem dois tipos de dados experimentais, desculpe. Ou, né, dados no domínio do tempo ou dados no domínio da frequência. Dados no domínio do tempo a gente pode medir aqui deslocamentos, pode medir velocidades ou acelerações. Então tá. O nosso problema aqui, que é chamado problema direto, é isso aqui. Esse aqui é o nosso problema de vibração. Então aqui é o termo forçante, né? A estrutura ela vai se movimentar de acordo com o que sobre a demanda aqui, né? Sobre o esforço sobre a estrutura. Essa aqui é a matriz de rigidez, aqui é a matriz de atrito e matriz de massa. Aqui é a aceleração, velocidade e o deslocamento. Muito bem. O que eu quero identificar? Eu quero identificar quem é a rigidez. Eu quero identificar, por exemplo, seria aquelas constantes de elasticidade de cada uma daquelas molas, né? E aqui, o que acontece é o seguinte, uma coisa que eu vou fazer é, se tiver uma variação na rigidez, qual será o impacto no deslocamento? Então, essa aqui é a chamada equação da sensitividade. Então, com uma variação na rigidez, esse aqui é o impacto que tem no deslocamento. Muito bem. Então, o que eu quero fazer aqui é o seguinte. Eu quero calcular a rigidez, né, que
tá inserida aqui no modelo matemático, que me permite calcular os deslocamentos, e o que eu estou fazendo é medindo os deslocamentos, e como antes, lá naquele eu mostrei para vocês, né, do problema de calor, o que eu quero é estimar, fazer essa diferença entre dados calculados e dados medidos a menor possível. Só que o seguinte, né, como eu lembrei, esses dados calculados, eles têm que obedecer a essa equação aqui. E isso funciona como uma restrição. Quer dizer, não é qualquer deslocamento que vai se aproximar o máximo possível das observações. São deslocamentos que se aproximam o máximo possível das observações com essa restrição aqui. Então, esse meu problema de otimização, né, ele passa a ser um problema de otimização com restrições. A restrição é o modelo matemático de como é que vai ser o deslocamento. E eu coloco isso, eu transformo isso num problema sem restrição, quando eu jogo essa restrição dentro da função objetivo através do multiplicador de Lagrange. Então, essa aqui é a teoria dos multiplicadores de Lagrange, que a gente transforma um problema com restrições num problema sem restrições, jogando as restrições para dentro da função objetiva através do multiplicador de Lagrange, isso é bem conhecido. Muito bem. Até aqui, nada de novo. Tá certo. Agora, o que a gente vai fazer usa o cálculo variacional. Tá? Função é algo que relaciona números com números. Então, eu tenho um ângulo, o seno do ângulo dá um outro número. O ângulo é um número, o seno do ângulo é um outro número. Funcional, isto aqui é um funcional, ele relaciona funções com números. Uma coisa que ajuda a gente a fazer o estudo de funções é o cálculo diferencial integral. E que permite a gente calcular qual é a inclinação da curva num determinado ponto, isso a gente chama de derivada. A área sobre a curva, isso a gente chama de integral. E permite mais, permite a gente calcular máximos e mínimos de funções através da derivada é igual a zero. A pergunta é, será que a gente pode fazer a mesma coisa com funcionais? Resposta. Cálculo variacional vai nos dar uma indicação. Então, aqui é o seguinte, se eu quero achar qual é o extremo desse funcional aqui, bom, tal como a gente fazia no cálculo diferencial, que a gente faz a derivada igual a zero, aqui eu vou fazer a variação deste funcional igual a zero. E aí eu vou achar, então, quem é o mínimo e o máximo desse meu funcional aqui. Bom, e para isso a gente deriva lá as equações de Euler-Lagrange e tem uma equação para o multiplicador de Lagrange. Aqui é tudo bem básico, né? Tá certo. Mas o que é interessante, né, é que o gradiente do funcional se relaciona com o multiplicador de Lagrange através dessa equação aqui. Como nos idos tempos do mestrado do Leonardo, eu disse para o Leonardo, alguma vez na vida a gente tem que fazer essas contas, né? Depois que aprende, aí fica um pouco mais fácil. Mas, né, alguma vez na vida a gente tem que fazer essas contas. Então tá, aí a gente faz essas contas e aí a gente usa esse método gradiente conjugado para fazer a atualização do que a gente quer encontrar, que é a nossa matriz de rigidez. Então, a matriz de rigidez ela é atualizada de acordo com a matriz de rigidez anterior, e essa atualização aqui depende do passo, né, do caminho aqui, e esse aqui é a amplitude do caminho, esse aqui é o caminho que eu vou tomar, que é o caminho do gradiente conjugado, né? E a amplitude que eu vou, esse aqui posso usar mais ou menos, né, corrigir mais ou menos, dependendo desse fator beta. Esse caminho aqui depende do gradiente do funcional, mas o gradiente do funcional é o multiplicador de Lagrange. Está relacionado. Entenderam por que a gente precisa do multiplicador de Lagrange? Muito bem. Então tá, mas nota bem que esse caminho aqui, esse passo aqui, o tamanho do passo, ele depende não só do gradiente convencional, do passo anterior, ponderado por essa função gama, com esse parâmetro gama. Esse parâmetro gama é essa razão aqui, e esse parâmetro beta, né, é dado por essa expressão, e aqui vem o que a nossa variação, o nosso problema lá, que a gente precisa resolver, o problema da sensitividade. Entenderam por que a gente precisa da equação da sensitividade, por que a gente precisa do multiplicador de Lagrange e tudo mais. Aí a gente consegue calcular, esse aqui é a estrutura do método variacional. Elegante, né? Matematicamente bem estruturado. E lá vamos nós, né? E, bom, se não tem dado, a gente escolhe aqui um certo parâmetro e diz, olha, vamos ver se isso converge até que isso seja menor do que uma certa precisão que eu estipulo.
se eu estiver lidando com dados experimentais, eu posso usar uma coisa que ele se chama do critério da discrepância de Morozov. Né? É um outro russo que diz o seguinte, quando é que eu paro? Ele para o seguinte, no limite do erro experimental. Então, esse sigma aqui, né, tem a ver com a variância do erro experimental. Então, é aqui que entra a parte do erro experimental, onde a gente vai levar em consideração o tipo de erro, a gente precisa saber qual é o erro experimental para saber quando para esse processo iterativo. Tá certo. Bom, então temos tudo, lá vamos nós, né? Esse aqui é o nosso algoritmo de solução. O algoritmo de solução tem lá uma estimativa inicial da rigidez, resolve o problema direto, resolve o problema adjunto. Resolvendo o problema adjunto, eu calculo o multiplicador de Lagrange, e assim eu consigo o gradiente do funcional. Depois que eu conseguir todas essas coisas, eu consigo calcular esse gama. Com gama, eu vou calcular o valor do passo. Aí, com o valor do passo, eu acho aqui essa variação que eu vou usar para calcular, para atualizar a rigidez. Muito bem. Tudo feito. Se um critério de parada é satisfeito, eu paro, se não, eu volto aqui para o passo 2 e começo de novo. Processo iterativo. Tudo bem. E lá vou eu, né? Também, eu posso, essa é um tipo de formulação, com dados no domínio do tempo, depois eu posso fazer com dados no domínio da frequência, né? Na verdade, é uma das coisas que o pessoal mais gosta de usar. E, de novo, a gente pode fazer aqui, né? Só que aqui o cálculo vai ser em cima dos autovalores e não em cima dos deslocamentos. Então, aqui o problema que a gente tem que estimar aqui o problema direto são os autovalores. E aí eu quero que os autovalores calculados menos os autovalores medidos sejam a menor possível. E também a gente pode aplicar aqui a lagrangiana, aqui está o modelo direto, né? Na formulação de frequência, aqui o meu multiplicador de Lagrange e aqui a minha função objetivo principal. Então, dá para a gente formular o problema adjunto, a equação do gradiente, o método gradiente conjugado e tudo mais. Até, inclusive, a gente andou comparando a formulação no domínio do tempo e no domínio da frequência e publicou aqui nesse jornal aqui, italiano de aerotécnica de míssil e espaço. O Paolo Gasbarri é um professor, estava visitando o São José dos Campos, o ITA, desculpe, na semana passada. Ele é do Departamento de Engenharia Aeroespacial e Astronáutica da Universidade La Sapienza de Roma. Bom, então vamos aplicar toda essa metodologia, pelo menos aqui em algumas duas estruturas bem conhecidas na engenharia, que é essa estrutura de treliça e que é essa estrutura do tipo barra, né? Esses aqui são alguns elementos que têm danos, os danos estão aqui, né? É dizer, um dano de 15% em relação à rigidez original, nesse elemento 2 aqui está o elemento 2, nesse elemento 4, o elemento 4, deixa eu ver onde é que ele está aqui, ele tem um erro, e assim por diante, né? E a nossa ideia vamos usar aqui como uma estimativa inicial de rigidez dessa estrutura aqui, a rigidez da estrutura íntegra, sem danos. E o resultado, a gente aplica o nosso modelo de solução, o resultado é esse aqui. O que ele devia encontrar é esse azul escuro, que ninguém enxerga. E o que ele encontrou? É esse azul claro, que a gente está vendo que está tudo errado. Poxa, nosso método sofisticado, elegante, né? Deu nisso. Bom, mas, né? Nós não vamos desistir. É um método sofisticado, elegante, então vamos tentar ver se a gente consegue. E o nosso problema, tinha funcionado com a Lifanov, por que não vai funcionar conosco? Aí eu me lembrei do seguinte, não, mas eu acho que o problema é que esse método gradiente conjugado, ele precisa estar dentro de uma bacia de atração para ele funcionar. E o problema é que essa estrutura íntegra, que é a nossa estimativa inicial, ela não está boa. Ela está muito longe da bacia de atração e o gradiente conjugado não funciona. Moral da história, vamos mexer no gradiente conjugado. Aí é que a gente aplicou o algoritmo genético. E o que a gente chamou de método híbrido para solução do problema de dano aqui. Eu não vou explicar o que é esse gradiente, nem expliquei direito o que é o gradiente, também não vou explicar o que é o algoritmo genético. Eu vou passar batido, considerar que todo mundo sabe aqui,
que todo mundo é um expertise, um expert, e tem expertise, portanto, em algoritmo genético, mas, né, eu vou ficar aí, se alguém quiser, é o seguinte, poxa, eu não vou conseguir dormir se eu não souber o que é algoritmo. Então, pode falar comigo aqui depois da palestra, aí não tem problema, eu dou toda a explicação. Bom, aqui tem algumas explicações, eu vou passar batido aqui, certo? E vejam o seguinte, quando a gente começa com o algoritmo genético, e depois de algumas iterações, a gente passa para o método variacional, né? A gente chega nessa formulação aqui, que é o método híbrido. O que ele devia encontrar é o azul escuro. O que ele encontrou é o azul claro. Direitinho. O método funcionou. Ainda bem que nós não desistimos do nosso companheiro Alifanov aqui para identificação de danos, né? Então, aqui é o algoritmo genético com o método variacional, deu essa resposta. O método variacional sozinho não funcionou. Então, essa é o recado, né? Aqui, depois a gente pode usar dados mais próximos dos dados, a gente pode botar algum ruído aqui, né? Mas, de novo, ele aparece alguns artefatos aqui, mas aonde tem dano, o método não se engana. Isso é uma coisa interessante. A gente publicou esses resultados, né? Eu vou passar aqui. Isso aqui é interessante porque é um problema que eu acho que está um pouco ligado com o que acontece em desastres naturais, particularmente com estabilidade em costa. É que o seguinte, a nossa rigidez do sistema aqui, ela pode variar com o tempo. Esse é um caso que, em geral, a turma da engenharia não trabalha, mas que nós resolvemos atacar aqui já nos primórdios aqui. Então, quer dizer, eu não tenho só que atacar. Imagina que eu vou fazer isso aqui, uma série temporal, né? Para cada um dessas rigidez aqui eu tenho 10 rigidez, e para cada rigidez ela está variando no tempo. Imagina que eu tenho 1000 amostras no tempo. Então, eu tenho que estimar 10 vezes 1000, 10.000 rigidez para estimar, sendo que cada uma cumpre um certo valor. Então, isso aqui é uma coisa que pode estar ligado, não investiguei, não é a minha área, a área de estabilidade de encosta, mas, de qualquer maneira, eu acredito que esse tipo de abordagem aqui, isso a gente começou para tentar dar uma resposta àquele problema de vida útil de estrutura. Bom, e o método funcionou. Vejam bem aqui, né, que o exato são as linhas contínuas, e o pontilhado são o valor recuperado. É uma boa inversão. Né? Isso significa que a gente está estimando, né? Se tiver 1000 pontos aqui, e vezes 10, né, elementos de estrutura, significa que a gente tem que estimar 10.000 valores aqui, ou, né, componentes de vetores. Isso, a gente tentou também com outra metodologia, baseada em redes neurais artificiais, mas a rede neural foi um trabalho para fazer esse troço funcionar com essa estrutura, eu ia dizer um nome aqui, mas eu vou falar uma estrutura simples. Né? Estrutura simples. Eu ia dizer estrutura vagabunda. Não, uma estrutura simples, entendeu? Que era só com poucos graus de liberdade e tudo mais. Mas foi muito difícil fazer a rede neural funcionar para esse caso aqui. E aí a gente meio que abandonou essa metodologia e aplicou isso, como nós estamos no INPE lá, numa área de aplicação vinculada à engenharia espacial, que é identificar... isso aqui, o que eu vou mostrar aqui é só um exercício acadêmico. O pessoal lá da Estação Espacial Internacional está seguro. Não tem danos naquela estrutura lá. Aquilo lá foi muito bem projetado, entendeu? Isso aqui é só, entendeu? Bom, então o que a gente fez aqui foi... a ideia é testar essa metodologia para estruturas, né, de muitos graus de liberdade. Esse é o ponto. Então, né, a gente aplicou, tentou verificar aqui dano estrutural para a Estação Espacial Internacional. Foi publicado nessa revista aqui, a Acta Astronáutica. Foi um trabalhinho para a gente publicar esse negócio. E suponha que vários elementos aqui da estrutura estão danificados. E o que a gente tenta, se não tem ruído, o método funciona muito bem. E com ruído, o método funciona bem também. Ele aparece alguns artefatos aqui, ó, que ele diz que tem dano, mas não tem. Mas o que é importante, né, do ponto de vista de engenharia, é que aonde tem dano, o método sempre identifica. O Leonardo, né, trabalhou com isso no mestrado dele. O outro Leonardo, agora tem uma outra pessoa. Todos os exemplos que a gente rodou, isso aqui já tem mais de 10 anos que eu estou trabalhando nesse tipo de problema. Todos os exemplos que a gente rodou, essa formulação nunca teve um falso positivo. Quer dizer,
existir o dano, mas o método não consegue reconhecer. O que às vezes ele estima é o seguinte, olha, tem dano aqui, e não tem. Mas aonde tem, ele encontra. E isso, do ponto de vista da engenharia, é essencial. É melhor que ele erre por excesso aqui, né? Quer dizer, olha, tem um dano, aí o cara vai lá e verifica, aqui não tem dano nenhum. Do que ele dizer o seguinte, ó, não tem dano, ele vai lá e quebra a estrutura. Pronto, morreu gente. Então, é melhor que ele pecar pelo excesso do que por falta. Então, ele nunca errou quando apareceu o dano aqui na estrutura. Aí teve aquele negócio aqui de paralelização, não sei se vocês estão interessados nessa coisa, né? O Leonardo também, o Santos aqui andou trabalhando com isso. Uma coisa que o Leonardo fez foi tentar ver até onde isso é confiável, né? Ele pegou aqui e fez disse, ó, se eu aumentar o número de elementos danificados, é aumentar o número de intensidade do dano. O quanto esse método variacional ele é robusto, né? Então aqui em azul está a robustez do método, e aqui o método híbrido, né? E que dá para ver que a zona de robustez do método aumenta bastante em relação a quando a gente usa somente o método variacional e aqui o método híbrido. Esse foi um trabalho importante, aqui só para comparando os dois aqui, né? Que o Leonardo fez. Eu vou passar aqui essas conclusões aqui, né? Outra, já que ele falou no GINCOM, né? Que quer organizar uma sessão lá, um dos trabalhos do Leonardo Santos foi justamente no GINCOM, alguns anos atrás, né? E onde ele aí desenvolveu a técnica de abordagem hierárquica. Isso porque é o seguinte, a ideia aqui, eu já estou mais ou menos me encaminhando para o meu final aqui, a ideia aqui é o seguinte, né? É que com muitos graus de liberdade, quantos graus de liberdade tem um avião? Sei lá, talvez 5 milhões e 10. Né? É muita coisa. É uma dimensão de busca muito alta. Então, a ideia é fazer o seguinte, é tentar reduzir essa dimensão. Existem várias técnicas. Uma das técnicas que a gente atacou, que foi o tema de mestrado do Leonardo Santos aqui, foi, né, esse método de busca hierárquica. A busca hierárquica é o seguinte, ao invés de trabalhar com toda essa estrutura aqui, eu vou colapsar ela aqui em estruturas bem mais simples. Então, essa estrutura aqui, que é a estrutura da Estação Espacial Internacional, que já está discretizada de forma grosseira, né, eu vou ainda colapsar ainda mais, né, numa estrutura bem mais simples aqui, que é essa treliça aqui de 3 baias, né, de 3 baías. E aí, ali, por exemplo, em alguma dessas baías pode estar o dano, e à medida que eu vou encontrando, eu vou abrindo, né, para tentar localizar direitinho, né, aonde está esse dano aqui. Então, vamos lá. Então, a ideia, né, é o seguinte, a ideia da busca hierárquica aqui, eu tenho o meu problema direto, com uma discretização bem refinada, e o que eu vou fazer é, primeiro, transformar esse problema de discretização bem refinada num problema de discretização muito mais grosseira. Essa discretização grosseira, né, ela, então, a gente vai tentar fazer a busca com essa metodologia, de método variacional, e, à medida que a gente for encontrando, a gente vai cada vez aumentando, refinando a estrutura nas zonas onde a gente encontra danos estruturais. Então, a gente começa aqui está a nossa estrutura refinada, né? Essa aqui é a estrutura bem grosseira mesmo, e a gente começa e acha que o dano está nessa baía aqui. E aí a gente, então, vai inserir um elemento de estrutura aqui dentro dessa parte da estrutura. E lá vamos nós, né? Vamos jogar 3 elementos aqui, vai ficar assim, e, de novo, a gente repete e encontra que o dano está em alguma dessas partes aqui. Então, o dano está aqui, então a gente bota mais elementos de estrutura e vai indo, né? Vai indo dessa forma, de maneira estruturada, e os resultados aqui do que eu estou copiando aqui, colando da tese do Leonardo, é o seguinte. Ele diz o seguinte, olha, para identificar, naquela estrutura bem grosseira, levou 8 segundos para a gente identificar o dano. No nível 2, né, que daí eu joguei mais elementos, comecei a desenrolar aquela estrutura colapsada, demorou mais 1h30, e depois, no terceiro nível, mais 2 horas. Somando todo esse tempo, deu 3 horas e quase 4 horas. Muito bem.
Então, o método hierárquico ele foi capaz de ser 75% mais rápido, né, do que o método a abordagem tradicional, que dá 6 horas e 32 minutos. Quando a gente vai fazer isso com uma estrutura que tem milhões de graus de liberdade, a diferença não é horas, a diferença é anos de computação. Bom, então a ideia, né, em São José dos Campos tem a indústria aeronáutica, então ao invés de tentar identificar se tem dano em cada um desses quadradinhos aqui, o que a gente faz, a ideia, né, separar isso uma coisa bem mais grosseira, e suponha que o dano está aqui. Ó. Aí, à medida que a gente vai indo, né, isso aqui é considerado como um único grau de liberdade, depois a gente separa e vai separando até a gente chegar no refinamento da turma da engenharia. Então, essa é a ideia, a gente tentar usar todas essas coisas, né? E como é que fica? Aqui tem a Embraer, vou mostrar aqui, fazer uma propaganda dos aviõezinhos, deixa eu ver. Aqui, ó. Para quem não conhece, né, o Embraer 170, o Embraer 175. E a ideia é o seguinte, será que é possível usar essa coisa aqui, instabilidade de terreno? Ou aqui tem uma encosta, né, que se deslocou e danificou, inclusive, a estrada que está aqui. Isso aqui é a mesma coisa, só que aqui tem um zoom, né, daquele elemento. Esse aqui é uma das equações que eles tratam, né, que é a equação do Henri Darcy, que é esse francês, né, que desenvolveu essa coisa aqui, também é usada em engenharia de petróleo, para cálculo de reservatório. A questão é o seguinte, aqui o K aqui não é rigidez, viu? O K aqui é permeabilidade. Permeabilidade tem a ver com porosidade, mas não é porosidade. Né? Porosidade sei lá, o pão fofinho é o solo. Permeabilidade é o seguinte, se eu jogo água na superfície, essa água vai entrar para dentro daquele solo ou não. Porque, às vezes, pode ter poros, mas os poros são tão pequenininhos que não drena. Argila, por exemplo, é uma superfície impermeável. Ou então, né, existem os poros, mas os poros não estão conectados. Se não tem conexão dos poros, não entra água. Então, porosidade não... Mas é claro que é o seguinte, né, se não tiver poro, se tiver poro e poro interconectado, aí eu vou ter... eu vou ter essa permeabilidade. O problema é que essa permeabilidade, às vezes, não é um negócio homogêneo. E quando essa coisa está num processo dinâmico aqui, esses poros também vão variar com o tempo. Entenderam o probleminha aquele de tentar estimar quando a rigidez varia no tempo? Isso aqui, ao invés de estimar a rigidez que varia no tempo, o que eu tenho que estimar aqui é o mapa de permeabilidade que não é homogêneo e que, provavelmente, que nesse caso dinâmico, varia com o tempo. Acho que eu vou parar por aqui. Toda essa confusão vem do ciclo hidrológico, né? Tem o rio aqui, forma nuvem, cai, entra na terra, e aí ameaça a estabilidade, dependendo de algumas condições. Então, é só para lembrar aqui, né, que essa coisa de estimar variando no tempo é uma coisa que a gente já andou trabalhando, e quem sabe um futuro, né? Cheio de gente aqui, louca para fazer um doutorado fácil e rápido, aqui tem o tempo. Obrigado pela atenção aqui.